Então coloca para mim aí, Ana. Eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, ou capítulo 5, versículo 1, perdão. A palavra diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, vai ser bênção, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, diga comigo, não faço nada por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por arrogância, mas com boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui hoje é o chamado pastoral bíblico. Como nós vemos aqui, amados, o pastor ele não escolhe o ministério como profissão, ele responde a um chamado que vem de Deus. Então nós como pastores não podemos olhar para o nosso ministério como se fosse uma obrigação, como se nós estivéssemos ali e tivéssemos que fazer aquilo. Com todo respeito e amor a cada um de vocês, nós não somos obrigados, Jesus não nos obrigou. E quando nós passamos a olhar para o ministério como uma obrigação, nós perdemos o nosso ofício. Então a autoridade que está sobre nós, ela se torna não eclesiásticas, mas uma autoridade como se fosse uma empresa. Você se torna um chefe dentro da igreja, não, você tem que fazer isso, e aí tudo começa a ser só regras, é ou não é verdade? E aí, qual é a novidade em tudo isso? Talvez para vocês nenhuma, mas é muito bom a gente relembrar o que a gente acaba ouvindo, muitas vezes numa escola teológica, muitas vezes num seminário. É legal você entender e trazer sempre à memória aquilo que nos dá esperança, né? E o que acontece? Muitos começam pelo chamado, mas se perdem nas pressões do caminho e começam a fazer do ministério a sua profissão. Quando eu esqueço disso, eu começo a reagir aos impulsos das pessoas, às pressões das pessoas, e não mais à voz de Deus, como o pastor Fábio falou aqui. Samuel não agia pela sua própria vontade, ele agia pela voz que comandava ele, a voz de Deus. Ele aprendeu muito cedo a ouvir a voz do Senhor, e foi desde aí que ele começou e passou a ser guiado. Samuel, que foi chamado para ser um profeta, teve que cumprir um ofício sacerdotal, porque o sacerdote que deveria estar ouvindo a voz de Deus parou de ouvir. Isso é tão real, porque quando nós tratamos as coisas que são de Deus da forma que Deus não se agrada, Deus para de falar conosco. E foi isso que aconteceu. Então os filhos de Eli começaram a questionar, a murmurar, a se prostituir no templo, a roubar as ofertas que eram do Senhor pelo aqui, gente. Então o que acontece com tudo isso? Deus simplesmente se ausenta, e depois disso não houve descendência. E sabe, nós somos pastores e pastoras, apóstolos, presbíteros, que vamos deixar um legado nessa terra. Amém, amados? Nós vamos deixar um legado nessa terra. Seus filhos vão dar continuidade ao seu chamado. Amém. Os filhos dos seus filhos vão dar continuidade ao seu chamado. A sua casa não vai parar, a sua família não vai parar. Nós teremos uma geração de crentes com outras gerações que virão. Glória a Deus. E o reino continuar avançando. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos parar. Mas para isso nós temos que continuar. Glória a Deus. Não de forma com que seja uma obrigação, mas por amor. Sabe, queridos, eu olho para essa igreja, eu sempre falo: Senhor, o Senhor já me deu muito mais do que eu mereço, mas eu sei que isso está insuficiente para aquilo que o Senhor deseja fazer. Se você perguntar para minha filha, de 9 anos agora, o que ela quer ser quando ela crescer, eu não vou fazer isso agora porque ela vai ficar com vergonha, mas você pode perguntar no particular e ela vai te dizer. Eu nunca coloquei isso no coração dela, eu nunca falei isso para ela, mas é que eu nunca tratei o meu ofício como algo que eu fosse obrigado a fazer. Na minha casa, eles nunca me veem falando de problemas dentro da igreja. Dentro do carro, eles nunca me veem falando de problema da igreja. Eu resolvo tudo no quarto, porque é no quarto, é no secreto que ele responde. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu quarto está secreto dele, que ninguém quer pensar. É lá que ele vai te responder. Então eles não têm condições de dar uma palavra para mim, eles não têm condições de me ajudar naquilo que Deus me chamou, tudo bem? Então eu não coloco esse quarto. O que eles veem? Eles veem o pastor feliz da vida correndo para lá e para cá. Eles veem a parte boa. E tem parte ruim, Marcelo? Claro que
BO até umas horas. Mas eles precisam saber disso agora? Cada um o seu ministério. Uma hora deles vai chegar. Amém? E aí, quando o problema cair no colo, com certeza, agora o pai vai estar lá, a mãe vai estar lá. Amém? O pastor deles vai estar lá. E aí a gente vai dar destino para eles, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, na casa de vocês, isso tem que ser real. Em nome de Jesus. Por quê? Quando eu esqueço disso, eu começo a reagir aos impulsos e não mais a Deus. Como em uma empresa, se o funcionário der lucro, ele é bom. Se ele passar a não dar lucro, ele já não presta mais. Amém, amados? Então na vida pastoral não é assim. A gente acaba pegando gente ruim no meio do campo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu já fui ruim pra caramba. Ainda tenho muito a melhorar, amém, amados? Mas aí o que a gente faz? A gente cuida, a gente ama, a gente disciplina, a gente treina, até chegar aquilo que Deus deseja. E será assim com todos. Amém, amados? Amém, amados? Que quiserem abrir o coração, são todos que se abrem para esse tratamento? Sim ou não? Tem um monte de gente que diz assim: eu não preciso disso, eu não quero disso. Você dá uma disciplina, o cara fica um mês sentado na cadeira, cansa, vai embora. É ou não é? É ou não é? Por quê? Porque ele esquece que o pai corrige ao filho aqui. Só que muitas vezes, o que acontece? Vamos parar para pensar que nem no ministério de Jesus foi 100%. Jesus teve Tomé que questionou, duvidou, questionava tudo, duvidava de tudo. Jesus ressuscitou, Tomé não dava. Jesus teve que voltar e provar: está aqui, Tomé, toca. Não precisa, não, agora você vai tocar. Agora eu faço questão que você toque. Não foi assim? Jesus, melhor pastor, o sumo pastor, o melhor mestre, o melhor evangelista que já houve nessa terra, porque ele arrastava as multidões. Até quando ele ia descansar, as multidões descobriam: ei, olha para onde eles estão indo. Se a gente for por aqui, chegamos primeiro. Nem tempo para descansar ele tinha, nem tempo para comer ele tinha. Vamos separar um pouquinho, pega os seus discípulos, vamos comer, e hoje nós vamos descansar. Foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra disso? Eles estavam indo descansar. Chega lá, a multidão já está esperando com fome. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha isso, nem tinha tempo para descansar. Muitas vezes é assim a vida pastoral. Você fala: hoje eu vou descansar, morre 2. Misericórdia, vai acabar isso, em nome de Jesus. Primeira reunião do ano, morreu 2. Pastor na folga dele: cara, hoje é minha folga, vou descansar. Daqui a pouco, não sei como a gente se ilude com isso, né? Aleluia. Mas, amados, nós não podemos voltar os nossos olhos às coisas ruins do ministério. Tem muita coisa boa, diga glória a Deus para isso. Glória a Deus, aleluia. Porque nem por isso Jesus mudou quem ele era, amém? Quando Jesus chamou Pedro, não chamou para simplesmente ter um cargo, mas para cuidar de pessoas. João capítulo 21, versículo 17 diz: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Essa foi a penúltima palavra do nosso conselho de pastores no ano passado, com o pastor Lesias. O pastor que não entende isso, ele acaba se frustrando na metade do caminho. A vida pastoral, ela tem as suas recompensas, mas na grande maioria ela vem da parte de Deus e não das pessoas. Toda recompensa, toda boa dádiva, como o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa coroa, que jamais perderá o brilho, vem de Deus. E muitas vezes nós estamos esperando de quem? Pode falar, não tem vergonha. É uma verdade. E isso que frustra o pastor no campo. E todo pastor, ele precisa sempre lembrar que não foi chamado para um trabalho, mas para servir as pessoas, amando a Deus no ministério. Então, quando isso para de acontecer, quando eu deixo de amar a Deus acima de todas as coisas no ministério e passo a servir as pessoas sem entender o que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Jeremias 3,15 diz: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacente com conhecimento e com inteligência. Você pode dizer isso comigo? Eu sou um pastor segundo o coração de Deus. Por isso Ele me chamou. Foi para isso. Deus olhou e enxergou isso em vocês. O coração
Porque Deus sonda e conhece o nosso. Samuel, você está indo lá, mas não olhe como o homem olha. O homem vê a aparência, mas eu vejo o. Então você vai ver muita gente forte lá. Você vai ver homens que estão lá, homens de guerra, que se sentiam os caras, porque quando Golias aparece, cadê? Amém? Mas eu não olho a aparência, eu olho. Por isso que Deus nos chamou. Deus não te chamou pela sua aparência, Deus não te chamou pela tua força, Deus não te chamou pela tua beleza, Deus te chamou pelo seu. Nós não podemos perder esse coração. E é difícil, porque se nós saímos um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, Deus já deixa de ser o centro e a gente se perde no caminho. Amém, amados? Então lembre-se, Deus não te deu uma estrutura, Deus não te deu um prédio, Deus não te deu um cargo, Deus não te deu um título, Deus te confiou pessoas. E eles olham para você como um homem e uma mulher cheios de Deus, segundo o coração de Deus. Porque o rebanho reconhece por quem nós fomos separados, quando isso fica claro para nós mesmos. Quando eles olham para nós e veem a nossa identidade, sabe que isso é claro para nós. Eu sei que eu fui chamado, eu sei para que eu fui chamado, eu sei o que eu carrego, eu sei quem me direciona. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo ao meu redor. Amém? Então pode vir tempestade, sim ou não? Nós vamos andar sobre as águas. Por quê? Porque Ele continua segurando nas nossas mãos. Não podemos olhar para baixo. Se nós não olharmos para baixo, estaremos continuamente caminhando com Ele sobre as águas. Veio a tempestade, vou olhar e dizer: por que Ele não desanima? Por que ela não desanima? Por que Ele não para? Por que Ele não cansa? Porque aquele que nos sustenta não soltou as nossas mãos. Enquanto Ele estiver segurando as nossas mãos, nós vamos atravessar, nós vamos andar sobre os mares, nós vamos andar sobre as águas, e Ele vai dar ordem: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, e nós passaremos em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Então passa para mim no slide 2, por gentileza. O chamado começa quando você entende que você foi separado. Já está no 3 aí. E agora? Vamos por aqui. Hã? Estava no 2? Aqui estava escrito 3. Vai, passa aí, deixa eu ver. Deus vai na frente, aí. Quando você foi chamado, você foi separado para cuidar, servir, amar as pessoas. Jesus lhe disse: apacente as minhas. Foi isso que Ele disse para nós. Quando nós começamos a nos frustrar, quando nós esquecemos que foi para amar, servir e cuidar, nos revestimos de frustração. E o que acontece? Você deixa de olhar para as pessoas boas e só passa a colocar sua energia em gente ruim. É ou não é verdade? Mas só comigo que acontece isso. Me ajude. Em nome de Jesus. Depois vocês oram por mim com as duas mãos na minha cabeça. O que acontece? Nós deixamos de olhar para tudo que é bom e passamos a olhar para tudo que é ruim. Por quê? Porque Satanás ele é expert em querer fantasiar as coisas, em querer desviar os nossos olhares para as coisas que não são boas, para as coisas que não são de Deus. Amém, amados? E aí você é cercado de mensagens negativas. Pô, você viu lá o que o fulano fez, pastor? Pô, você viu lá não sei o que? Pô, você viu lá não sei o que? A minha resposta é sempre a mesma, sempre as mesmas. Eu digo: e o que você fez em relação a isso? Você orou? Pô, você sentou com essa pessoa e conversou com ela? Não. E você está me trazendo problema para quê? Como que você vai me ajudar com isso? Eu sempre pergunto, porque geralmente o fofoqueiro, ele também não quer ajudar. Ele está ali só para jogar ainda mais fardo, mas o meu fardo eu decidi ser leve, o meu jugo suave, porque foi isso que Ele me deu. Amém, amados? Então não coloco os meus olhos nas coisas ruins, eu estou olhando para o alto. Por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. E qual é o risco de esquecer disso? Ficar esperando das pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Amém? E aí o que acontece? Você entra na presença, você não, em nome de Jesus Cristo, só acontece lá na Malásia. As pessoas lá na Malásia entram na presença de Deus para orar para Deus? Não. Senhor, resolve isso, Senhor, resolve aquilo, Senhor, isso.
e Ele está te chamando para um lugar de intimidade. Você, em vez de estar lá, Senhor, eu só quero a Tua presença, eu quero mais de Ti, Senhor. Que alegria é poder ser um homem segundo o Teu coração, que alegria é poder ser uma mulher segundo o Teu coração. Você está dizendo: fulmina fulano, fulmina ciclano, tira ele daqui, manda ele lá para a casa do... Meu Deus, que isso? E Deus está olhando e dizendo: Senhor, ajude-me a mim mesmo. Em nome de Jesus eu oro, Deus abençoa, Deus e me ajuda. Por quê? Porque você está só no problema, e deixou um lugar de intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você: o Deus que te chamou, Ele te respalda. Aleluia. O Deus que nos chamou, Ele nos respalda. É por isso que a Bíblia diz que justo não, diga bem alto comigo, justo não se justifica. Por quê? A palavra vai dizer que o Senhor justificará os seus. Amém, amados? Então a gente precisa entender isso. Se é o Senhor que me justifica, eu estou preocupado com essa situação. Senhor, eu vou entrar na Tua presença não para ficar falando de terceiros. Vamos falar de mim, como está o meu coração, como está a minha vida. O Senhor está se agradando daquilo que eu estou fazendo. O Senhor está se agradando do que o Senhor está vendo, do que o Senhor está ouvindo, do que o Senhor está presenciando naquilo que eu estou fazendo. Amém, amados? Então aqui entra nesse segundo ponto, cuidando do meu coração, cuidando do coração do pastor. Antes de cuidar da igreja, o pastor precisa cuidar do seu próprio coração. Pastores adoecem quando só dão e não recebem, só ouvem problemas e não ouvem soluções. Amém, amados? Quantos aqui ouvem problema diariamente? Levanta a mão aí. Agora me responde: quantos que trazem o problema traz a solução? Você consegue entender que isso é estratégia de quem? De Deus? Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Se Deus não é um Deus de confusão, quando Deus traz o problema, o desafio, porque Deus não traz o problema, Deus traz desafio, Ele já traz também a autoridade, Ele já traz também a nós a solução. Amém, amados? Agora, se vem com o problema e não vem com a solução, está vindo fazer o quê? Jogar fardo, jogar peso. Por isso, entenda, trouxe o problema, amado, vamos sentar aqui e vamos pensar na solução. Como que nós vamos fazer daqui para frente? Eu, pastor? Se Deus está te mostrando, Ele já colocou dentro de você a solução para ser a resposta. Eu sempre falo a mesma coisa para eles. Os caras chegam em mim aqui e eles falam: pastor, estou com um projeto na cabeça e tal, não sei o que é mesmo, como que você vai fazer? Peraí, Deus colocou no coração de quem? Então vamos sentar aqui, vamos idealizar isso junto, você vai fazer. Você quer me dar mais trabalho? Eu não estou, peraí, eu sou só pastor? Você já ouviu isso? Você trabalha ou você é só pastor? Como se fosse ser pastor não fosse nada nessa vida. É ou não é verdade? Vamos colocar eles um dia só na nossa pele, para ver como é que é. Então a gente precisa entender que os pastores adoecem quando só dão e não recebem. Você entrega tudo que você tem, e a unção de hoje só serve para... Você vai ter que buscar a presença de Deus. Se você não buscar diariamente, deixa eu falar uma coisa aqui que é muito séria. Se nós só lemos a Bíblia quando nós vamos ministrar a igreja, isso está muito errado. Por quê? Porque a Bíblia é o pão vivo que desceu do céu. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém, amados? É ela que nos alimenta, é ela que nos dá destino, é ela que vai nos levar ao centro da vontade de Deus diariamente. Então, se eu só pego a palavra para ministrar, eu estou enchendo o povo, mas sem me encher. Eu estou dando e não recebendo. E aí o que acontece? Eu me frustro, eu adoeço, eu acabo perdendo aquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu só estou dando e não recebendo. Então, quando nós somente ouvimos problemas e ficamos baseados nos problemas, tentando resolver só problema também, nós nunca descansamos. Não é verdade? Você não consegue descansar em Deus, você não consegue descansar da sua família, você não consegue descansar dos seus filhos. Tem amigos que são sinceros e verdadeiros, sim ou não?
que vem, já vem, diga assim: pastor, isso tem me incomodado, eu estou orando pelo Senhor, eu estou orando pela igreja, eu estou orando por essa situação, a gente vai passar por isso, a gente vai. Tem ou não tem? Sim ou não? Não tem só coisa ruim, amém, amados? Aliás, eu não consigo enxergar nada ruim no reino de Deus. Amém, irmãos? De verdade, não consigo. Por quê? Porque Jesus me ensinou dessa maneira. Jesus está na mesa com Judas. Ele diz: um entre vocês vai me trair. Eles já começam a se sondar. Sou eu? Sou eu? Jesus olha para Judas e diz assim: vai lá fazer o que você foi preparado para fazer. Satanás já tinha enchido o coração dele, e Jesus está do lado dele e diz: cara, eu não vou desprezar você, eu estou aqui até a hora que você enxergar quem eu sou. O final dele podia ter sido diferente, sim ou não? Se Judas se arrepende, haveria salvação para ele, sim ou não? Amém ou não? Deus não veio condenar o mundo, Deus veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém, amados? Por isso ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a falha de muitos pastores: se cercam de bajuladores que nunca falam a verdade, na grande maioria está só buscando sugar ainda mais a nossa energia. Então erga as suas mãos assim bem alto, em nome de Jesus. Senhor Jesus, mostra-me quem são os de verdade e me afasta dos lábios bajuladores, em nome de Jesus. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes da vida. Afaste-se você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Nós temos que orar isso diariamente: Senhor, afasta os lábios falsos e bajuladores da minha presença. Eu quero ouvir a sua voz. Se não for a sua voz, nem traz aqui. Amém, irmãos? Amém. Porque nós não fomos chamados para... Sabe quando o pastor ele se perde no chamado dele? Quando ele está disputando para encher um galpão. Você não foi chamado para encher galpões, você não foi chamado para encher estádios, apesar de que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, amados? Mas você foi chamado para apacentar vidas. Então você está trabalhando, você está apacentando, você está aconselhando, você está apacentando, você está fazendo visita familiar, você está apacentando, você está no hospital, você está apacentando, você está na igreja, você está apacentando todo o tempo. Os nossos olhos não podem fugir disso. Por quê? Porque Deus se encarrega de enviar um rebanho, quando nós estamos se encarregando de fazer o que nós fomos chamados a fazer. Então nós não podemos nos consumir com o crescimento da igreja. Por quê? Porque o crescimento da igreja, quem que dá? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem fez crescer? Consegue entender, amados? Quão leve fica o ministério? Sim ou não? E aí ele diz no 25: que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Se o coração do pastor quebra, o ministério passa a sofrer as consequências. Por isso que o inimigo, ele sabe como muitas vezes persuadir através dessas coisas, para que você fique com o seu coração quebrado só vendo problema. Paulo vai dizer que... Eu vou continuar aqui, senão eu vou fugir muito de dar estou em freio na minha boca, Jesus. Por isso o apóstolo Paulo ele diz às igrejas, Hebreus 13:17, olha isso: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria, não, do contrário isso não trará proveito nenhum para vocês. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Se o seu pastor está com o coração adoecido, você vai ficar doente. Amém, amados? A igreja adoece. E qual que é a tentativa do inimigo? Nos fazer olhar só para problemas. Porque se você tem os seus olhos nos problemas, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo lá na frente. Você fica preso no presente, vivendo o passado, sem enxergar o futuro. Mas deixa eu falar uma coisa: o Espírito Santo não está nem aqui mais no futuro. O futuro já foi escrito. A palavra vai dizer que não há nada de novo no céu. Sabe o que ele está dizendo? O futuro que eu tenho para você é brilhante. Jeremias 29:11: eu nem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de lhes fazer prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhe dar o futuro com o fim que vocês têm desejado. Então Deus não está presente no seu passado, Deus está presente no seu presente, já lá no seu futuro, almejando te encontrar lá.
quando a ovelha não é assim, o pastor não pode perder tempo com quem está minando o coração dele, porque ele vai deixar de olhar para quem está precisando dele. Amém, amados? Então você guarda o seu coração e continua focado no que Deus te chamou. Muitos pastores erram e se perdem porque não olham para as ovelhas boas e gastam energia em ovelhas ruins e submistas. E muitas vezes a ovelha é ovelha, mas acabou de chegar, você tem que ficar tirando carrapato, rapando pelo. Não sei se vocês já viram uma ovelha que o cara vai lá tirar ela do buraco. Já viram esses vídeos? Eu ia trazer aqui, mas eu não lembrei a tempo. Ele tira a ovelha do buraco, coloca ela na rua, ela sai correndo e se joga dentro do buraco de novo. Você fala, Jesus, parece muito com a minha vida. Amém, irmãos? Só que chega uma hora que ele diz, você quer ficar aí? Talvez esteja confortável o buraco para você. Quando você quiser, você volta. Amém, irmãos? Então quando o pastor ele aprende a guardar o seu coração, ele não sangra, e o rebanho não para de crescer. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Fica tranquilo, não vai ser gente ruim que vai matar o rebanho que Deus tem para a tua vida. Amém, irmãos? Por quê? Porque é Deus que dá o crescimento. Você está entendendo isso? Existe pastores ruins no campo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que existe. É por isso que a gente tem que olhar e entender. Esse pastor ele começou sendo ruim? Ele começou com o coração errado? Ou ele começou da maneira certa e foi se perdendo? Amém? Nós também temos que olhar, por isso que o pastor precisa ser pastoreado. Cara, se você é pastor e não presta contas para ninguém, quem começou assim, levou a terça parte e está hoje condenado, porque não queria prestar contas. Não, eu não sou submisso, eu vou ser mais alto do que Deus. Está lá, Ezequiel 28. Estão aqui, gente? Então toma muito cuidado, o pastor precisa ser cuidado, o pastor precisa ser pastoreado. Por isso que esse ano eu falei para o conselho de pastores, gente, para a diretoria, a gente precisa trazer coisas que a gente cuide um do outro. A gente faz muitas vezes 40, 50 minutos de café, meu irmão. Na moral, a gente não sai com fome de casa. Todo mundo tem que comer em casa, amém, Matos? Quer tomar um café, nós fazemos uma confraternização e nós vamos só comer e dar risada. Mas as nossas reuniões, eu creio, tem que ser centrada no cuidado. Porque tem pastores que, graças a Deus, pastor Paulo cuida de quantos pastores? Um monte na região, amém, amados? Nós temos o privilégio de cuidar de alguns pastores. Eu sei que tem outros aqui que são cuidados também, mas tem gente que está no campo, está sozinho. Tem um pastor supervisor que nunca mais nem viu. A gente tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado. Ou às vezes o cara tem medo de abrir o coração do pastor supervisor, porque se ele mostrar fraqueza, ele acha que o pastor supervisor vai tirar ele do campo e colocar outro. Aí ele prefere ficar doente, ferindo a igreja e o corpo de Cristo, do que ser cuidado. Isso é muito perigoso. Amém, amados? Por quê? Porque nós vamos prestar contas. Por outro lado, Deus pode ter levantado um homem segundo o teu coração, e ele cair, e ele pecar, e ele errar, por não se arrepender e continuar agindo no ministério sem temor e sem nenhuma responsabilidade. Por isso é muito perigoso. Se isso acontece, esse pastor, sem saber, já está sendo condenado. Por isso que vai chegar no último e glorioso dia, ele vai dizer: eu curei em seu nome, eu preguei em seu nome, expulsei demônios em seu nome. O que o Senhor Jesus vai dizer? Afasta-se, aparta-te de mim, porque eu não. Isso é perigoso ou não? Amém, amados? Então, nós estamos falando hoje sobre começar bem e até o final melhor ainda. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Não é a forma como começamos, é a forma como nós vamos terminar. Paulo diz: combati o bom combate, guardei a minha fé. Olha que maravilhoso é isso. Sabe o que Paulo estava dizendo? Do mesmo jeito que eu comecei crente no primeiro dia, quando ele se revelou, foi assim que eu terminei. Os meus olhos não saíram dele. O apóstolo Paulo, o cara que mais implantou igrejas,
Ele começa implantando igrejas, no final ele diz: eu, o maior de todos os pecadores entre eles. Olha isso. Você entendeu, não? O cara que mais fez. Mas ele nunca tirou os olhos de Jesus. E se você for ler todas as cartas de Paulo, ele está falando isso. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Eu, Paulo, discípulo de Jesus. Nunca deixou de olhar para Cristo. Então, terceiro slide, guarda o seu coração. Provérbios 4:23, de tudo que você deve guardar, guarde o seu. O pastor também precisa ser cuidado. A família pastoral precisa estar bem. Muitos pastores ganham a igreja e perdem a família. Deus não te chamou para amar a igreja. Amém, amados? Amém, amados? Deus te chamou para amar pessoas. A eclésia vai ser amada se você entender o individual. Amém, amados? E isso começa dentro de... Se você não amar o seu primeiro e maior de todos rebanho, que é a sua esposa e os seus filhos, você não vai conseguir amar o rebanho que Deus te mandou. Por quê? Porque você começa a amar a igreja e esquecer da casa. Tem pastores que saem de manhã, graças a Deus só acontece na Malásia, e volta para casa só à noite. A esposa está cansada, fez tudo, e aí o cara está cheio de problema na cabeça, não consegue dar atenção suficiente, não consegue parar um dia para fazer uma viagem com a família, não consegue parar um dia para cuidar dos filhos, porque está querendo ser o salvador do mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa: Cristo já veio, já morreu e já ressuscitou, e está vivo à direita de Deus Pai, à destra de Deus, e nós estamos com Ele agora nas regiões celestiais. Glória a Deus. Chega, você não precisa morrer por causa disso, amém? Cristo já morreu no seu lugar, no meu lugar. Então o apóstolo Paulo orienta em 1 Timóteo 3:1: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeje. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Ovelha precisa de disciplina? Filhos precisam de disciplina? Com todo respeito, ele diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Agora, antes de falar sobre esse ponto, eu quero abrir um parênteses aqui. E olha o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo no versículo 6: que o bispo não seja recém-convertido, para que não aconteça que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Olha que pesado é isso. Então você que é pastor e que unge pastores na sua igreja, primeiro aprenda que neófito na fé não serve para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, amém, amados? Por isso nós temos 5 ministérios apostólicos: apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Eu só inverti a ordem dos dedos, mas você já sabe. Amém, amados? Por quê? Porque corre-se o risco dessa pessoa se achar, se vangloriar, e no final está indo para o inferno. Então isso também é responsabilidade nossa como pastores, como apóstolos, como pessoas que estão no campo, amém, amados? Cuidado com o que você está fazendo. Ouça o alerta de Deus nessa manhã, amém? De duas uma: ou a gente quer o mal mesmo fazendo isso, ou a gente não entende o que está fazendo. E aí, se a gente não entende, nós estamos lendo a Bíblia há muito tempo. Porque se eu unjo alguém que é neófito na fé, como Paulo está dizendo, eu estou mandando ele para o inferno. Sabe, eu sempre tive isso no meu coração, esse temor. Pela minha pouca idade, perto de vocês, eu estou começando. Amém, amados? Eu olhava para isso e dizia: Deus, como vão me ver no campo? Hoje, no meio de todos vocês, eu aqui falando, com um título que vocês, diante de Deus, em oração, colocaram sobre mim nessa cidade. Eu fico pensando: Deus,
E a resposta de Deus é sempre a mesma, como a de Paulo para Timóteo: não se atente à sua pouca idade, mas vá e faça o que eu te comissionei. Há uma unção sobre a sua vida, é isso que você carrega e pronto. Amém ou não? Só que uma certeza eu tenho, mas deixa pra lá, vai. Vocês não querem nem saber, né? Vocês já estão cansados. Estão todo mundo com cara de querer, vambora. Terceiro ponto, amados: a família pastoral ela precisa estar bem. Diga comigo: a minha família precisa estar bem. Muitos pastores ganham a igreja e acabam perdendo a sua família. Se a casa do pastor está ferida, o ministério está perdido, está sem direção. Amém? Por quê? Porque se eu estou ligado com a minha esposa, minhas orações nem sobem. É ou não é verdade? Não é assim que a Bíblia diz? O primeiro rebanho do pastor é a sua casa. Pode passar, não. A família pastoral é o primeiro ministério do pastor. Por quê? Porque é o que respalda a sua missão, é a sua Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É a sua esposa que delega, que ortoga a autoridade que Deus já delegou sobre a sua vida. Ela que confirma isso. Amém, amados? Por quê? Porque ela, se ela abrir a boca para os vizinhos e você não for esse pastorzão que você fala, acabou. Queimou o filme, condenou seu ministério. Por isso, a mulher de Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, um dos quesitos dela é que ela faz com que o seu marido seja bem sucedido. É ou não é verdade? Estou falando alguma bobagem aqui? Retém que é bom então, amém? Se você tiver meio arisco, tipo o gato do Shrek, quando joga água nele, vai ler, aí fala com Jesus. Jesus tem alguma coisa a ver com isso mesmo? Exceção, pastor, uma exceção quando a mulher é safira, né? Nós não estamos falando das Jezabel. Só tem homem e mulher de Deus, segundo o coração de Deus, é dessas que nós estamos falando, amém? 1 Timóteo 3,4 diz que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Um pastor que não governa bem a sua casa cai na vergonha, como nós sabemos em Provérbios 31. Recentemente nós passamos por isso no nosso ministério. Não estou aqui jogando pedra no vídeo. Eu conheci Gilberto no apóstolo. Seu Rodrigo cuidava bem dos filhos. Eu sei tudo isso. Amém, amados? Só que foi o ataque que nós tivemos sobre o nosso ministério. E olha quão perigoso é isso. Porque você viu tanta coisa que aconteceu por aí por causa de um casamento. Então blinde a sua casa, guarde a sua casa. Seja um bom pastor dentro do seu lar. Amém, amados? Sabe, ontem à noite nós estávamos saindo da igreja aqui. Teve bazar, vim buscar, senão a minha esposa também vai embora. E eu fiquei aqui com ela e a gente foi embora. Se a gente não expulsar as pessoas da igreja, certa hora, eles não vão. Amém, amados? Eles amam estar aqui, glória a Deus por isso. E nós estávamos ali fora e dando risada e tal. Agora nós vamos para o quarto filho. Eu falei, glória a Deus, porque na minha cozinha tem uma mesa de 6 cadeiras. Agora sim ficou preenchido. O devocional agora está completo. Amém, amados? Nós sentamos às mesas, sentamos com os nossos filhos, seja eles espirituais ou naturais, para discipulá-los. Amém? Para ensiná-los. Aqui nós fazemos discipulado. Amém? Por quê? Porque é na mesa que você apacenta a sua casa. Pastor que chega cansado, senta para comer no sofá, não come com a sua esposa, não conversa com a sua esposa sobre o dia a dia aí, como é que está. Então, o segredo da minha família, da minha casa, os meus filhos. Minha filha de 9 anos está aí, depois vocês perguntam para ela, de 2 anos, pode falar isso para vocês. Qualquer dorzinha que eles sentem, sabe o que eles fazem? Eles não pedem remédio. Eles correm para mim e para minha esposa e dizem assim, pai, você pode olhar para mim, estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago. Esses dias, a minha filha estava com dificuldade no banheiro. E ela chorando no quarto e orando. Eu falei, filha, o que está acontecendo? Ela, pai, eu estou orando porque eu não estou conseguindo ir no banheiro. Eu falei, deixa eu orar para você. Eu coloquei a mão na cabeça dela, orei por ela. Eu não estou falando isso por ser melhor, eu estou falando só o que acontece na minha casa, porque me soberbecendo, não, amém, irmãos? Entendam isso com zelo, em nome de Jesus. Orei por ela, coloquei a mão na cabeça dela, 5 minutos depois eu estava correndo, pai, aí o quê? Consegui! Você imagina, os primeiros milagres acontecem na minha casa. Deixa eu falar uma coisa para você, que isso é sério. Você pega uma
gente crente fiel. Na sua casa só tem gente crente fiel. Por que ele não foi honrado? Porque ele estava no meio de descrentes que não criam em quem ele era. Agora vamos pensar no primeiro milagre. Jesus transforma a água em vinho. Quem que manda ele? Transforma a água em vinho. Por que Maria mandou ele? Ela já não estava habituada com os milagres dentro de casa? Sim ou não? Então que em nome de Jesus Cristo seja uma estação de milagres sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, em nome de Jesus, amém? Quarto ponto, lidando com a solidão pastoral. Pastores sofrem em silêncio. Muitos não têm com quem conversar, pois sempre precisam ser fortes, como eu disse. Se for falar com o supervisor muitas vezes tira do campo. E aí o cara está lá morrendo, sofrendo. E aí ele tem medo de falar, por quê? Porque conhece o supervisor dele. Por isso nós temos que ter como um conselho de pastores nessa cidade consenso de sermos um pelo outro. Amém, amados? Amém, amados? Até Elias entrou em crise, tentou desistir. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. Não vou ler porque vocês conhecem. Deus apenas falou com Elias, mas não só falou, enviou um anjo para que alimentasse Elias e levou uma companhia para que ele pudesse descansar. Olha que maravilhoso isso. Amém? Trouxe pão, Elias debaixo da árvore, lá sentado, olha lá, sem consolo. Casou, nem sei que ela ia fazer isso. Amém? De repente Deus mandou anjo e disse: levanta daí, irmão. Chegou só para não. Aí ele vai dizer assim: mas eu fiquei sozinho não. Tem mais uns ali, fica tranquilo. Eu os guardei, eu os preservei. Você não está sozinho nessa caminhada não. Amém, amados? Então o pastor precisa de pastor igual paciente. Se você não presta conta a ninguém, não abre o seu coração para ninguém, você está correndo um grande risco. O pastor precisa de amigos ministeriais verdadeiros. Amém? Fuja de puxa-sacos e bajuladores. Tem um monte aí, sim ou não? Que muitas vezes só quer estar perto de você pelo que você tem. Mas Deus vai te dar discernimento para saber quem são e quem não são. Amém, amados? O pastor precisa de mentores. Eliseu teve Elias, Josué teve Moisés, Jesus foi preparado por João. Quando os fariseus se levantam e dizem: quem que te deu autoridade para isso? Peraí, vamos checar uma coisa aqui. Respondendo isso, eu respondo a vocês: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou era verdadeiramente um profeta? Sabe, Jesus já estava respondendo. Amém, amados? Quando Jesus foi batizado por João no Jordão, os céus se abrem, o Senhor do alto dos céus, o nosso Pai diz: aí está o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Rapidamente ele é cheio do Espírito e levado pelo Espírito a ser tentado pelo diabo. Só daí então começa o seu ministério. Até Jesus respeitou o tempo do preparo, o tempo da mentoria, o tempo do cuidado. Amém, amados? Ele precisava disso? Sendo Deus? Mas nos ensinou, dando exemplo. Amém? Então, pastores, busquem companhias saudáveis. As suas esposas, a sua esposa, em nome de Jesus, precisa estar saudável. Seus filhos precisam crescer saudável. Busque refúgio saudável. Sabe, tem dia que eu desligo meu celular e fico louco, mas eu falo: cara, esquece. Tem presbítero nessa casa, tem diácono nessa casa. Se morrer, a gente ora para ressuscitar. Amém? Amém, mano? Se não ressuscitar, fazer o quê? Orando? Pode passar. Quinto ponto: mantendo o fogo do chamado aceso. O ministério não pode virar uma rotina. 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão venho lembrar-lhes que reaviva o dom que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o fogo se mantém com vida devocional, tempo com Deus sem pressa de resolver problemas, momentos de jejum espiritual. Tem jejum que é espiritual e tem jejum que não é. Tem jejum que você está fazendo para resolver o problema da igreja. Amém, amados? O que tem de espiritual nesse jejum? Jejum não é para isso. Amém? O pastor não pode viver só de culto. Se você lê a palavra, mas não busca a Deus, o Senhor da palavra, ela não vai ser eficaz na tua vida, vai ser na vida de todo mundo que você prega.
vai apagando a chama que está dentro de você, porque ela é um fogo consumidor. E se ela encontra em você um fogo estranho, vai secando. Amém, amados? Então ele diz: reaviva o dom que há em ti. Equilíbrio entre igreja e vida pessoal. A minha vida não é a igreja, a sua vida não é a igreja. Amém, amados? Quando nós esquecemos isso, tudo na nossa vida gira em torno somente da igreja. No final da sua carreira você está cansado e decepcionado. Meu Deus, que isso? Só que se é assim, você não serviu a Deus, você serviu a si mesmo, amando só a igreja. Então a nossa vida inteira não é a igreja, a nossa vida é Jesus, servindo a igreja. E Jesus nos ensina isso, que tem que haver equilíbrio. Amém, amados? Jesus ministrava multidões, mas ele se retirava para descansar com 12. E tinha momentos que ele se retirava com 3. E tinha momentos que ele estava sozinho. No momento da tempestade, Jesus manda os seus discípulos ir à frente. Vá à frente que eu encontro vocês. Eu fico imaginando, como que Jesus vai me encontrar depois? Se nós estamos levando o barco, ele ficou sem barco, e agora? Provavelmente alguém vai levar ele e tal, né? Acho que foi isso que eles pensaram. Mas Jesus lá no alto monte, vem da tempestade pegando eles, sozinho, orando. Daqui a pouco vem ele andando sobre as águas. Amém, amados? Se até Jesus tinha um momento que ele ficava só com Deus, nós temos que aprender isso. Pastor cansado, ele fica irritado, ele perde a sensibilidade, ele toma decisões erradas. Descanso também é espiritual, amém? Aquela ovelha que não entende que o pastor também precisa descansar, ela está matando o seu pastor. Amém, amados? Eu tenho uma ovelha que ela está lá embaixo, o nome dela é Jéssica Rodrigues. Estou falando o nome que ela deve estar ouvindo, mas ela estava preparando café, estava ajudando a gente aqui. Um dia ela falou para mim assim: pastor, quando que é as férias de vocês? Nós estamos 2 anos sem tirar férias. Aí ela olhou para nós e falou assim: pastor, você tira férias ou a gente vai dar férias para você? Descansa, pastor, a gente está vendo que você está correndo, está cansado. Eu preciso de você descansado, pastor. Vai descansar com a pastora, pega alguém e vai, deixa que a gente cuida. Você precisa de ovelhas assim. Eu profetizo isso na vida de vocês em nome de Jesus. Eles se incomodarão com o seu descanso, eles pararão a sua viagem em nome de Jesus, amém? Por isso você precisa de ovelhas reais, não bajuladores, não sanguessugas. Se cerca de pessoas realmente que cuidam da sua alma, da sua família. Amém, amados? Amém? Amém? Pessoas que cuidam das suas emoções, que olham para você e falam: pastor, eu achando que você está muito cansado, vai descansar um pouquinho. Coloca aí os presbíteros para pregar, descansa. Em dezembro agora, contando testemunho para vocês, porque isso é tão real. Deus cuida das nossas vidas, amados. E eu vou testemunhar aqui para que vocês tenham isso em nome de Jesus, se você já não tem, amém? Em dezembro nós tínhamos a nossa conferência em São Paulo. Todo ano a gente vai. Esse ano eu estava apertado de grana, orando por Jesus, e de repente começaram uma enxurrada de mensagens: pastor, não estou vendo nenhuma movimentação, vocês não vão para a conferência esse ano? Eu falei: ó, gente, pessoas que realmente são de confiança, nós não abrimos o nosso coração para as ovelhas, amém, amados? Você pensar que não, pastor, fica falando na igreja e aí ele se comove. Não, isso aqui não acontece, amém, amados? Amém? Fala um amém para ficar feliz, amém? Só para vocês entenderem, só para eu saber que vocês realmente entenderam. Orando, e a minha esposa falou: poxa vida, queria né, esse ano e tal, lá, cuidar da minha sogra e tudo mais. Mas enfim, estávamos nessa situação, eu tinha trocado o pneu do carro ainda. Fui lá, troquei os pneus do carro, parcelei no cartão, falei: amor, vamos ter que ficar esse ano. Daqui a pouco, amados, nós em oração ali e tal, um mandou: pastor, e aí, não vai para a conferência? Daqui a pouco eles se juntaram: pastor, vocês vão, e vocês vão descansar. Vão ficar 20 dias lá, fica lá, faz uma escala de pregação, deixa que a gente se vira aqui e está tudo certo. Amém, amados? Eu profetizo isso sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Vocês vão ter um corpo apostólico junto com vocês, presbíteros e diáconos que cuidam do coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Descansei? Não, fiquei pintando a casa da minha sogra. Mas foi uma vez. Então tem equilíbrio. Até Jesus se retirava para descansar. Marcos 6,31. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à tarde num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram de barco para
lugar deserto à parte. Aqui é o contexto. Marcos 6, logo em seguida, já vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Então ele faz todo esse cenário para descansar, mas ele conseguiu. Mas a intenção foi boa, mais ou menos a nossa. Fomos descansar, conseguimos? Não, fomos pintar a casa da sogra, mas a intenção foi boa, ganhamos mais uma ovelha para Jesus. Então Jesus, ele valorizava o tempo de descanso, amém? Aqui na igreja todo mundo sabe que segunda-feira é minha folga, então eles não me importunam, não atravessam, eles mandam mensagem para os presbíteros, para os diáconos, eles sabem, segunda-feira é folga do pastor, nem vou mandar mensagem para ele, para não colocar sobre ele pensamentos ou coisas, ele fique lá na folga dele pensando sobre coisas da igreja, amém, amados? Então, eu quero acelerar aqui, pode passar. Delegar é atitude para não morrer na sua caminhada. Então aprenda a delegar. Pastor forma líderes. Você nasceu para formar sucessores. Amém? Moisés tentou fazer tudo sozinho, quase morreu no processo. De repente surgiu Jetro. Êxodo 18:17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Nós somos chamados por uma boa obra. Mas Jetro, sogro, podia querer o fim do genro, né? Mas não, sogro bonzinho, amém, amados? Olhou para ele e disse assim: cara, não é bom o que você está fazendo, não. Você não está formando sucessores, você não tem líderes que te ajudem. Olha o tamanho dessa multidão. Chega uma família no Egito, sai milhares, e agora um só homem para cuidar dessa família, desses milhares. Então no versículo 18 ele diz: com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Acho que eu desliguei o iPad. Oh, Jesus Cristo. Vocês estão cansados, amados? Tem muita palavra hoje? Luta, hein? Mas vai romper em nome de Jesus. Esse ano vai ser diferente. Amém, amados? Amém. Sabe por quê? Eu creio de todo o meu coração que enquanto nós cuidamos de levantar sucessores, de gerar líderes, eles aprendem a cuidar de nós. E aí a gente já não faz tudo sozinho. Moisés começou depois disso levantar líderes de 100, líderes de 50, líderes de 1000, amém, amados? Líderes de 10, em várias companhias. E aí ele pôde se encarregar daquilo que Deus havia chamado ele. Obrigado. Aleluia, Jesus. Tinha que ver se consegue ligar ele. Veja lá. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, tá, amados? Mas ele levantou companhias para ser cuidado. E ele pôde descansar, fazendo aquilo que Deus o havia chamado, sem morrer na sua caminhada, amém, amados? Pôde ir até o final. Mas ainda assim, se levantou alguns. Nós estávamos falando disso ali agora, para tentar impedir, sim ou não? Como o pastor Fábio olhou aqui, sempre vai ter um sambalate no Tobias. É ou não é? Só que quando você está cercado de pessoas boas, amados, pode se levantar quem for. O inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é maravilhoso, sim ou não? Porque Deus sempre vai respaldar o nosso chamado. Pode passar, vamos fazer com os slides. Liderança saudável é liderança que multiplica e não centraliza nada em si mesmo. Então gere na sua igreja uma cultura de honra e serviço.
Uma igreja saudável honra e serve. Romanos 12:10 diz: ame uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra deem preferência aos outros. Amém, amados? Nós temos que ensinar os nossos liderados na prática. Sabe, Jesus passou 3 anos e meio ensinando na prática o que fazer e como fazer. Depois ele envia de 2 em 2. Os caras ficam tão vislumbrados com o que estava acontecendo que eles começam a se empolgar, de tamanho empolgação, que Jesus diz: ei, descansa um pouquinho, volta, fica aqui comigo agora. Por quê? Os demônios, eles saem no seu nome, os enfermos são curados em seu nome. Eles começam a se empolgar com aquilo. Jesus: ei, puxa para perto de novo, e aí, vamos andar comigo aqui agora. Depois ele envia os 70, amém, amados? Depois estão 120 na casa em Atos 2, preparados e esperando para serem revestidos de poder e ir de Jerusalém para a Judéia e até os confins da terra, Samaria, amém, amados? Então, liderança saudável gera multiplicação. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele multiplicou, ele cresceu, ele acrescentou, a ponto de Pedro depois ser crucificado como ele, não se achar digno, dizendo: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi, me crucifica de ponta cabeça. Olha o zelo de Pedro, olha o amor de Pedro em honrar Jesus, em honrar a sua chamada, em honrar o seu legado. Amém, amados? Então gerem líderes com coração em honra, porque eles vão ser os seus sucessores. Sabe, quando você não estiver na igreja, você não vai precisar se preocupar se a igreja está sendo cuidada, se ela está sendo amada, se ela está sendo apacentada. Ela vai estar em nome de Jesus, porque você gerou homens e mulheres segundo o teu coração, como vocês são. Nós só damos aquilo que somos, nós só damos aquilo que recebemos. E se Deus disse que você é, você é. Jeremias 3,15: homem e mulher segundo o meu coração, para que os apacente. Então a igreja vai olhar para você e vai ver um homem e uma mulher cheio de Deus, cheio de Deus, e isso vai exalar neles. A unção que você recebeu vai escorrer sobre a vida deles. E quando você não estiver, a igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar avançando, a igreja vai continuar prosperando. Vamos aplaudir Jesus por isso. Meu Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Então gera essa cultura de honra, fortaleça a cultura e o crescimento virá. Amém, amados? Sabe, vai fazer 4 anos que eu estou aqui em Telemacoboro, e aparentemente Deus deu uma restaurada na igreja, uma revigorada, assim, uma renovada. Por quê? Porque quem não entra na cultura, cada um tem o seu modo, a sua identidade, o seu perfil. Amém, amados? Quem não entra na cultura, só quer bagunça, só quer continuar no conforto do jeito que está, acaba não ficando, e está tudo bem. Amém, amados? Por quê? Porque Deus vai colocar a casa em ordem. Então não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Ah, mas eu vou perder gente. Ah, mas eu vou... Gente, não tenha medo disso. Porque quando a casa está organizada, Deus não faz nada na bagunça. Deus não faz nada em desordem. Deus não faz nada que não seja saudável, porque isso compromete o reino dele. Quando Eli e os seus filhos deixaram de ser saudáveis dentro do ministério, ele levanta outro. Amém, amados? Então não coloca gente ruim do seu lado, porque vai contaminar a sua cultura. E não adianta a sua igreja crescer, mas crescer toda defeituosa, zoada, sem ninguém para o céu, enchendo o templo de gente vazia. Consegue entender ou não? No final, qual foi o resultado do nosso ministério? Qual foi a efetividade disso? Tudo bem, gente? É por isso que tem muitas igrejas que tem 10, 15, 20 pessoas, que são muito mais saudáveis que igrejas que tem 20 mil pessoas. Por quê? Porque aqueles 10, 15 estão cuidando do bairro, está cuidando da cidade, está cuidando das famílias. As pessoas sabem que naquelas 10, 15 tem gente séria lá, que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que quando ora o céu se move. Aleluia. Amém, amados? É isso que nós precisamos ter, esse coração que honra o Senhor, porque o crescimento virá. Amém, amados? Amem uns aos outros com amor fraternal. Pode passar. Fidelidade financeira. Eu estou acelerando e fazendo aqui, tinha algumas coisas que eu ia entrar ali, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? O pastor também precisa ser cuidado, como nós já falamos. Se o pastor cai, a igreja sofre. Então Lucas 16:10 diz: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Isso é sobre as finanças do reino, mas sobre também as suas finanças pessoais.
Se você não consegue administrar o que você tem, Deus não vai te dar mais. Se você não consegue administrar o que você tem, não adianta orar por mais. Na parábola dos talentos, ele deu 5, deu 2 e deu 1. Amém, amados? 5, 2 e 1. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 1 enterrou. Muitas vezes nós estamos com 1 enterrando, e querendo 2 para multiplicar para 4, querendo 5. Mas ele olha de acordo com a nossa capacidade. Se você não tiver a capacidade de multiplicar o que ele já colocou na tua mão, ele não vai te dar mais. Então por isso nós devemos ser fiel àquilo que Deus nos confiou. Porque se estamos desprezando, estamos perdendo. Amém, amados? Pode passar para mim, por gentileza. Deus não chamou o pastor para morrer no ministério, mas para ser frutífero nele. Amém, amados? João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. Amém? Você foi chamado para frutificar. Pode passar, né? Acabou, né? Glória a Deus. Amados, eu preparei aqui, eu quero entregar isso daqui para vocês. Se puder trazer, Ana, para mim. Eu gosto de passar isso sempre para a nossa igreja. Quando a gente faz um treinamento com eles aqui, esse daqui eu fiz exclusivamente para vocês. Amém? Mas eu sempre faço exercícios práticos com eles, para a gente se auto-analisar. 1 Coríntios 11:28 diz: avaliem, pois, o homem a si. Nós devemos nos avaliar todos os dias. Amém? Então essa folha que eu vou entregar para vocês é para que vocês se avaliem. Veja como está o ministério de vocês, veja como está a casa de vocês. Sejam sim servos e verdadeiros com Deus. Hoje está uma bênção. Pede que desliga, motosserra que liga. Glória a Deus por isso. Nós vamos romper nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Vai haver lealdade nesse conselho de pastores. Amém. Amém, amados? Vai haver um rompimento nessa cidade. Mas para que haja isso, tem que haver conserto. Isso começa em nós. Deixa eu falar uma coisa: se o nosso sacerdote, se o nosso sacerdócio estiver correto diante de Deus, o crescimento vai vir, o avivamento vem sobre a cidade. Amém, amados? Não adianta a gente orar por avivamento se há uma legalidade no corpo de Cristo. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Igual ao seu. Meu mestre, dá-me um Coração. coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. dá-me Coração. Nós estamos bem dentro do nosso tempo. Ainda é 10h30. Geralmente nós acabamos. Teve reuniões que acabam 11h30. Então nós estamos bem dentro do nosso tempo. Eu quero explicar aqui para vocês como que você vai fazer. Então tem ali, ó, área 1, área vida espiritual. Perguntas para reflexões. Você vai colocar de 0 a 10 dentro desse quadro da roda da vida ali. Amém? Como que está a minha oração, a minha vida? Eu ainda sinto alegria na presença de Deus. Minha devoção é pessoal, apenas no preparo do sermão. Tenho buscado Deus fora das demandas do ministério. Você vai voltar de 0 a 10 ali, dentro da roda. Então, você está vendo aqui, ó.
Pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Tudo bem? É isso, né? Isso. São 6 perguntas que você tem aí, né? 6 áreas da sua vida, né? Então aqui você tem a roda da vida, ó. Cada quadradinho aqui, ó, ele vai de 0 a 10. Se tiver 10, você pinta esse quadradinho aqui, ok? Se tiver 0, você vai pintar aqui dentro dessa bolinha aqui. Então na questão 1 é 0, você pinta nessa aqui. É 10, você coloca lá em cima. É 5, você vai pintar na quinta ali, ok? Faça esse desenho aí. Seja verdadeiro diante de Deus. Como é que está a sua vida nessa área? Vou ter que dar esse papel para você? Não, claro que não. Isso é